Operações com conjuntos. Nós temos 4 operações com conjuntos que nós vamos tratar aqui. A primeira delas será interseção, onde nós vamos dizer a interseção de dois conjuntos, entre dois conjuntos, é um conjunto formado, então vai dar um conjunto, certo? Escrito da mesma forma, formado pelos elementos comuns aos dois conjuntos, ou seja, comuns aos dois conjuntos. Ou seja, pertencem tanto a um quanto a outro. Se a gente vai tratar, e aí a representação disso é essa, ó. A interseção B, A inter B, A inter B, é como a gente fala. Vai ser um conjunto de elementos X, tal que X pertence ao primeiro e pertence também ao segundo conjunto. Então, os elementos do conjunto interseção são elementos tanto de um conjunto quanto de outro. Então, nós podemos ter a representação assim, aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Peraí que eu vou procurar uma... E a interseção estaria aqui, olha lá. Pertence aos dois. Aqui estão os elementos que são elementos do B e do A ao mesmo tempo. Eu tenho uma outra situação, onde eu tenho o conjunto A e o conjunto B todinho aqui dentro, B contido em A. Eu tenho nessa situação aqui, ó, B está contido em A. E a interseção é o próprio B. Aqui é o A inter B. Aqui é o A inter B. O próprio é igual ao próprio conjunto B. E ainda tenho a última situação, que é quando os conjuntos A e B não têm nada em comum. Então, o conjunto A está aqui e o conjunto B está aqui. Qual é a interseção? A interseção B. Nenhuma, vazio. Não existe interseção. A e B não têm elementos comuns. Quando isso acontece, A e B são chamados de conjuntos disjuntos. Certo? Agora, podemos ter agora a segunda operação, é a união. Onde? O que vai acontecer com a união? É um conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. É a reunião. Vamos unir todos os elementos. A união B. Isso aqui é a união B. E aí são os elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Ou seja, podemos ter elementos comuns ou não, tá? E a reunião vai fazer parte, vai fazer parte da reunião. Então, se eu tiver conjuntos representados assim, aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B. A união A união B está tudo aqui. Faz parte do todo. Se eu tenho
o conjunto A, assim, e o conjunto B contido no conjunto A, aqui eu tenho A, B, está contido em A, é subconjunto de A, união B vai ser tudo. Vamos pintar tudo. Todos os elementos de A e de B. E quando eu tenho A, união B, dois conjuntos disjuntos, certo? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, e se eu quiser pintar A união B, vai ser tudo, mesmo que eles sejam disjuntos. Neste caso aqui, A e B são disjuntos. A terceira operação com conjuntos é a diferença entre conjuntos. Diferença. Então, eu tenho A menos B. Tá aqui a diferença. Quando eu tenho esta ordem, a diferença será o conjunto dos elementos que estão em A e não estão em B. Não pertencem a B. Então, para isso acontecer, eu preciso ter. Então, se eu tenho esse desenho A com B, se os dois conjuntos forem assim, A menos B será esse aqui, ó. Certo? Tudo que está em A e não está em B. Isso aqui, que está aqui, só pertence a B. Essa parte aqui do meio pertence a A e a B. Então, não nos interessa, porque nós estamos fazendo o que está em A e que não está em B. Só essa parte. E quando for assim, A e o B. Aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B. E aí, o que será A menos B? A menos B será essa parte do A excluindo o B. Só não pode ter B aqui na diferença. E quando eles forem disjuntos, conjuntos disjuntos, A e B, esse sendo A e esse sendo B, A menos B será todo o conjunto A. A menos B será o próprio conjunto A. Por quê? Todos os elementos de A não pertencem a B. Já era assim. Eles são disjuntos por isso, porque eles não têm elementos comuns. Se não tem elementos comuns, quando eu for fazer a diferença, não há elementos comuns entre A e B, sobra só o conjunto A. Só a diferença é o próprio conjunto A. Complementar, a última, certo? Complementar ou complemento. Complementar. Então, se estamos trabalhando com os conjuntos A e B, conjuntos não vazios, e B for subconjunto de A, chamamos de complementar de B. E aí é esse complementar aqui. De B em relação a A, todos os elementos que fazem parte de A que não são de B. Lê-se complementar de B em relação a A e ele é o A menos B. Então, é o caso particular da diferença. Então, complementar de B
É um caso particular. É a diferença, mas para ter complemento, para ter o complementar de A em relação a B, eu necessito. A primeira condição é que o B seja subconjunto de A, ou seja, B tem que estar dentro de A. Então, seria essa situação aqui, B está aqui contido em A, certo? E aí, o complementar é essa região aqui, toda, que é A e não é B, é o complemento ou o complementar. Aqui está o complementar de B em relação a A. É o complemento que falta B para chegar a A, certo? É o A menos B, mas eu preciso o quê? Mais o B precisa estar contido em A. Essa é a condição principal, só isso. Só existe complementar quando houver essa condição. Se não, é diferença só.